Agora sim, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Essa sequência de lives traz terapias diferentes para que a gente possa entender que existe um outro caminho para a cura. Tem muito pouco tempo a medicina admitiu que nós não somos só um corpo, né? Nós somos também uma mente e um espírito. E tudo isso interligado faz com que nós nos tornemos quem nós somos, né? E o que nós pensamos, a maneira que nós agimos, a maneira com que nós percebemos o mundo, também traz algumas consequências para o nosso corpo físico, que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Então, hoje em dia, a medicina tem introduzido novas técnicas, né? Inclusive, hoje a gente tem acesso até na rede pública de terapias alternativas. E é muito interessante. Então, com o objetivo de que você conheça cada vez mais técnicas diferentes de terapia, eu me dispus durante esse ano a trazer várias terapias que eu conheço para que você possa conhecer também. E talvez você se identifique com alguma delas, né? Muitas vezes nós temos algumas questões na vida, alguma doença que já esteja instalada no corpo e a gente não sabe que recurso buscar. Nem sempre nós queremos tomar remédios, né? E entender e aprender sobre outros métodos é muito importante. Então, é uma alternativa. As terapias hoje são uma alternativa para a cura. E hoje nós vamos estar falando de uma terapia não muito conhecida. Ela tem já 6.000 anos, mas ela tem sido difundida no Brasil há muito pouco tempo, que é a medicina ayurvédica. E nós vamos estar falando especialmente da terapia yoga ayurvédica, que é a união dos asanas do yoga mais a massagem convencional. E ela traz muitos benefícios para a nossa saúde, né? Ela trabalha o nosso corpo, a nossa mente, o que nós temos de mais sutil também, né? Mas não sou eu que vou falar desse assunto. É a Madhuri que vai estar falando com a gente hoje. E vai ser uma live muito interessante, de algo novo, eu diria, né? Eu já estive com ele em vários momentos, já fiz terapia com ele. Ele trabalha com várias técnicas e eu gosto muito da metodologia dele. Ele tem bastante conhecimento e faz toda a diferença. Então, vou aproveitar, vou pedir para você... clica no aviãozinho, convida mais pessoas aí, mais amigos, convida a família, manda pelo menos para um e a gente vai aumentando, vai enchendo essa sala aqui para que a gente possa difundir cada vez mais o conhecimento, né? Eu me disponho a trazer os terapeutas e é muito interessante que você também faça a tua parte, né? Eu digo assim, contribuir com o mundo. E clica aí no aviãozinho e convida outras pessoas para virem para essa live também, né? E também pode dar um coraçãozinho aí durante a live, o que você achar interessante, o que você gostar. Você pode estar dando um coraçãozinho aí para o Instagram entender que o conteúdo é interessante, né? Então, sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Lembrando que a live ela fica gravada 24 horas no Instagram e depois ela vai para o meu canal do YouTube. Aproveita e se inscreva no canal, tem bastante conteúdo lá, tem palestras, tem conteúdo sobre ansiedade, tem todas as lives que são feitas aqui com vários terapeutas, elas ficam gravadas no meu canal do YouTube, Marisa Barcelli. Então vai lá, aproveita e se inscreva no canal, tá? Então, quem vai nos falar hoje, sobre o que nós vamos falar hoje? Na mesma dinâmica, o Madhuri vai trazer para nós um pouquinho do que é a medicina ayurvédica. Provavelmente você já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então, ele vai falar um pouquinho para nós o que é a medicina ayurvédica, ele vai falar um pouquinho do yoga, que foi essa junção que criou essa nova terapia que ele vai estar trazendo para a gente hoje, né? E também vai
trazer para que serve, por que as pessoas procuram e quais os benefícios dessa massagem ayurvédica. E depois também ele vai trazer alguns casos que ele tem atendido, e eu gosto de trazer alguns casos porque às vezes é justamente ali que você se conecta, né? Que você diz, nossa, é exatamente isso que eu tenho e eu não encontro cura às vezes na medicina convencional, né? E aí você tem uma opção a mais, que são as terapias. Então, eu vou trazer um pouquinho de quem é o Madhuri, né? Ele é formado em química, mas eu sempre digo que o universo ele leva nós para o caminho que nós precisamos ir, né? Eu também tenho outra formação e hoje eu sou terapeuta. E depois ele estudou naturoterapia, ele é mestre em Reiki, estudou também essa técnica que ele vai trazer, que é a yoga ayurvédica, que é essa massagem, né? Ele faz leitura de energia, que é uma outra técnica maravilhosa, o renascimento, que é algo muito interessante. Eu fiz uma sessão de renascimento com ele e foi maravilhoso. Eu quero trazê-lo em um próximo momento para estar falando sobre o renascimento também, né? Ele estudou também as meditações de Osho, que é uma pessoa que influenciou o mundo, um pensador que influenciou o mundo, escreveu vários livros muito interessantes, né? Então ele tem uma bagagem muito grande, ele estudou na Índia, esteve na fonte, eu sempre digo que a Índia é a fonte de muita coisa, né? Estudou na Índia, na Inglaterra, na Itália também atuou, e hoje ele está aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Então, eu vou estar chamando aqui para estar conosco Madhuri, para falar um pouquinho mais sobre essa terapia yoga ayurvédica. Vou chamar ele aqui para a sala e ele vai estar trazendo para nós esse conhecimento. Acho que ele não chegou na sala ainda. Só um minutinho, vamos esperar ele entrar aqui. Nós vamos na mesma dinâmica, tá, pessoal? Ele vai trazer as explicações e eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Que aí a gente não interrompe o raciocínio que ele está trazendo para a gente. Só um minutinho. Vamos ver se ele ainda não entrou na sala, talvez ele tenha algum problema técnico aí. Agora. Sem falar que ele é uma pessoa maravilhosa, ele já está há 30 anos nessa caminhada e ele tem muito conhecimento. Pronto. Boa noite, Madhuri. Boa noite, Marisa. Seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigado e perdão aí pela confusão com a tecnologia aqui, tá? Mas, Eu estava entrando no vídeo ao vivo, daí ele encerrava. Aí eu fechei e o Instagram abri de novo, resolveu. ótimo, importante que você está aqui para falar com a gente, né, Madhuri? E assim, eu acho que as pessoas que estão aqui, elas vêm porque elas têm curiosidade em saber um pouquinho mais sobre esse vasto mundo das terapias que aos pouquinhos, né, no trabalho de formiguinha, a gente vai apresentando aí para as pessoas como uma alternativa de cura, né? Então, eu estava falando aí para o pessoal de você, e agora eu vou passar a palavra para você, para que você fale um pouquinho para nós do que é a medicina ayurvédica. Tá? Então, boa noite a todos. A medicina ayurvédica, ela é considerada a mãe de todas as medicinas. Para vocês terem uma ideia, o parto cesariano, ele foi criado pela medicina ayurvédica e foi incorporado à nossa medicina convencional. Primeiro registro de cirurgia no cérebro, datado de mais de 5.000 anos atrás, da medicina ayurvédica. Então, apesar de que
parece esotérico, algo bem assim exótico, quando a gente fala, né, nas terapias orientais, mas é uma medicina bem complexa. Na verdade, é a medicina que deu até muita, foi inspirada, muita coisa que foi adicionado à medicina convencional foi inspirado na medicina ayurvédica, né? E é considerado também a medicina do rejuvenescimento. Então, a medicina ayurvédica ela é uma das poucas técnicas que consegue aumentar o telômero. O telômero é a pontinha lá do cromossomo. É uma parte do cromossomo que antes a ciência achava que não tinha função nenhuma. Como achava que nosso baço não tinha função nenhuma também. Sim. Então, depois eles descobriram que a gente vai envelhecendo e o telômero vai diminuindo de tamanho. E daí eles fizeram umas pesquisas e com a medicina ayurvédica perceberam que as pessoas que praticam yoga, meditação, que fazem técnicas da medicina ayurvédica, que são massagens da medicina ayurvédica, limpeza de fígado, do intestino, que nessas pessoas o telômero vai aumentando de tamanho, ou seja, elas estão rejuvenescendo. Olha Então, que é legal. considerado a medicina do rejuvenescimento. Fica a dica aí, né, Maduri, para quem quiser viver um pouquinho mais, né, começar a atuar. Isso. Então, não adianta só a gente ir lá no cirurgião, se cortar todo, né? E a gente tem formas naturais né, de rejuvenescer mesmo, né? E mais Então, saudáveis, né? E mais e saudáveis. mais saudáveis, não tão invasivas, né? E assim, a medicina ayurvédica, ela é baseada no que eles chamam dos doshas, que são os tipos constitucionais, né? Que é Pita, Vata e Kapha, que é uma combinação dos elementos, tá? Assim, eu não vou assim, me ater muito a essa questão, Uhum. né, dessa parte mais técnica, porque a gente vai ser muita informação que Sim. não vai contribuir muito para o entendimento de vocês. Eu vou falar muito mais da parte que a gente pode aproveitar mesmo, né? Ó, Porque se vocês chegarem no Google e der um Google medicina ayurvédica, vocês vão ter lá muita informação, né? sim. Mas assim, eu acho Certeza. importante a gente ter o cuidado de explicar que o Veida, que é um médico da, da medicina ayurvédica, ele nasce numa família de uma casta que é de médicos, né? E desde pequenininho, a criança é levada com o pai para saúde. Obrigada. Então, ela vai lá no mato colher a plantinha, o fitoterápico, aprende a preparar o fitoterápico. Então, é como se fosse a vida da pessoa, né? Então, a gente tem todo essa profundidade, né, no ensinar, que era passado, tudo era passado oralmente, né? Então, muita gente ficou meio popularizado a terapia ayurvédica, né? Mas a gente tem que lembrar que, além dele estudar muitos anos, né, 7 anos de medicina ayurvédica, ele estuda também 5 anos de medicina convencional. Então, o Veda, o médico ayurvédico, ele é um médico que como um médico convencional que nós estamos aqui da medicina ocidental e também da medicina ayurvédica, né? Eu falo isso porque hoje tem muito curso de terapia ayurvédica, as pessoas fazem curso de 2 anos, uma vez por semana, e depois elas vão atender com medicina ayurvédica. Então, não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter esse cuidado, né, de quando escolher uma pessoa que, para fazer o tratamento ayurvédico, procurar uma pessoa realmente que tem essa formação, sabe? Claro que você pode ir para um terapeuta ayurvédico, por curiosidade, para conhecer, ele vai ter uma noção básica do que é, mas não é a pessoa mais apta para fazer um tratamento mais sério com você, né? Isso é bom que se diga, né? Uhum. Então, assim, para a gente
entender, a medicina ayurvédica é a primeira medicina que nasce, né, mais de 5 mil anos atrás. Os tibetanos, né, que a Índia e o Tibete é muito próximo, e daí os indianos chegaram no Tibete, né, e daí foram passando, porque eles tinham todo esse conhecimento oral, foram passando para os tibetanos. Os tibetanos, naquela época bem antiga, tinham já domínio da escrita e foram compilando tudo que os indianos falavam, né? Aí a China, perto também do Tibete, começou a pegar os ensinamentos que veio da medicina ayurvédica e aí se criou a medicina tradicional chinesa. Tanto é que tem muitas similaridades quando você tem o diagnóstico de língua, também a medicina chinesa e ayurvédica tem, na tibetana, de pulso, diagnóstico por pulso também tem, tanto numa quanto na outra, né? Então, a gente vê que toda a medicina oriental também, tanto a tibetana quanto a chinesa, teve origem na medicina ayurvédica. Olha, E, assim, é bem complexo. A gente tem assim, vários tipos de tratamento, né? Massagem mesmo, são várias técnicas de massagem. Então, é uma ciência bem complexa. É incrível. como nós, né, Maduri? Somos seres complexos, precisamos de uma medicina complexa, né? É, Aí. Uhum, e, muito ao mesmo tempo, ela é muito simples. Por quê? Porque ela visa identificar o seu tipo constitucional e mesmo que duas pessoas elas tenham o mesmo problema, as mesmas queixas, o tratamento é personalizado, né? Então, as recomendações de alimentos, né, dietéticas, vão ser personalizadas, né? Mesmo que elas tenham, né, mesma constituição, tudo direitinho, mas eles têm essa qualidade de personalizar o tratamento, né? Que é algo que também acho que cada pessoa tem uma individualidade bioquímica, biológica, né? sem E dúvida. então, A medicina ayurvédica vê o indivíduo, cada um diferente, né? Cada um com o seu, não sei, diria biotipo, né? é, Mas individualmente, né? Nós, seres humanos, cada um diferente do outro, né? Essa é uma das vantagens também é, da medicina. exatamente, cada um diferente do outro, né? Respeitando o seu aspecto único, né? Sim, sim. De cada ser. Então, isso eu acho muito bonito na medicina ayurvédica, né? Uhum. E essa terapia, Madhuri, que é a terapia yoga ayurvédica, como que ela surgiu? Então, a Kusumodaki é uma indiana, né, que vive em Pune. Ela está com 86 anos, e ela seguiu um mestre da massagem da medicina ayurvédica. Você tem vários tipos de massagem, né? Então, e ele seguia a técnica que chama Abhyanga, que é uma técnica mais corporal, né? Então, a Kusumodaki, ela seguiu por muito tempo o Limai, que é o nome desse médico da medicina ayurvédica, que trabalhava com a massagem Abhyanga da medicina ayurvédica. E ela também foi discípula do Iyengar, do Iyengar Yoga, que o Iyengar foi um indiano que ele nasceu meio deformado. E daí na Índia todo mundo faz yoga. Por quê? Porque na Índia eles têm essa coisa da busca pela iluminação. E a yoga significa caminho, é o caminho para Deus, o caminho para a iluminação, o caminho para, né, o supra, né? E é E daí, maravilhosa a yoga. e daí a Kusumodaki se tornou mestre da Iyengar Yoga. E ela acompanhou muito tempo o Limai com as massagens, atendendo, né, dando assistência para o Limai. E antes do Limai falecer, ele
pediu para ela, Kusum, eu gostaria que você continuasse esse trabalho, que você levasse à frente esse trabalho. E daí a Kusum teve essa ideia, essa brilhante ideia, que tem 40 anos que ela teve essa ideia, que é de unir a yoga, que é milenar, e a arte da medicina ayurvédica também, que é milenar. Então ela fez esse casamento que chama terapia, yoga, massagem ayurvédica. Então ela juntou a massagem da medicina ayurvédica, que foi, né, transmitida pelo Limai, com elementos de trações e alongamentos do Iyengar Yoga, né? Então, assim, a parte da massagem é muito mais para preparar o corpo, aquecer a musculatura para os alongamentos e trações que fazem essa expansão no corpo, né? Assim, um dos objetivos dessa técnica é zerar o estresse. A vida da gente hoje em dia, né, muita internet, Muita muita informação, tensão, muita muita cobrança, né? cobrança, né? O estresse, quem vive em cidade grande, então, muito estresse. Uhum. E, segundo a medicina ayurvédica, o que desequilibra os nossos tipos constitucionais, né, Pita, Vata, Kapha, que cada um deles é uma combinação de elementos, né? Então, você tem fogo com água, Pita, né? Ar ar e É, água. Você vai combinando esses elementos e formando os tipos constitucionais. E todos os equilíbrios vêm de Vata, né? E aí você desequilibra a Vata, você desequilibra o corpo, aí vem os problemas físicos, problemas emocionais, mental, psicológico. Então, e também a nível energético, que a gente pode chamar de espiritual, entre aspas, né? Que, sim. na verdade, não tem essa separação na medicina ayurvédica entre matéria e energia, é tudo uma coisa só. E Então, como a medicina e a medicina convencional agora, há muito pouco tempo, né? Também passou a acreditar, né? Nisso que nós não somos só um corpo. Eu estava falando no começo da live, nós somos uma mente e um espírito isso, também, né? E é daí da junção ou da disfunção de alguma coisa psíquica, psicológica, que começam as doenças exatamente, efetivamente no corpo, né? Então, que bom que a medicina convencional também entendeu isso, né? E muda tudo. é muito, muito importante, né? Assim, o Einstein, há muito tempo, né, provou que né, pela aquela fórmula NC, né, que matéria e energia estão entrelaçados, né? Sim. Mas a gente, no meio acadêmico, a gente vai caminhando até o novo paradigma chegar e a gente passa, mudar, né, fazer essa mudança, realmente leva um tempo, né? Uhum. Então, assim, todo o estresse vai lá, interfere, né, no tipo constitucional Vata e em qualquer pessoa, seja ela Vata ou não, Kapha ou Pitta, vai causar um desequilíbrio, né? E aí vai vir um problema psicológico, né, problema emocional e chegar no físico e ter uma doença mesmo instalada, né? Então, na, na, na terapia yoga, a massagem ayurvédica, né, a gente tem esse propósito de zerar o estresse, equilibrar o vata e o corpo ele acha o caminho da cura, da homeostase, né, que é o equilíbrio, né, onde a cura acontece. E assim, uma das coisas que eu gostaria de trazer para todo mundo aqui, para vocês aqui, eu me formei em Química, trabalhei 7 anos, e quando eu recebi a primeira sessão dessa técnica, eu tive uma experiência que, que é uma experiência que não é uma experiência. É meio paradoxal, mas é uma Explica isso experiência para é, nós. uma experiência da não experiência. De você sentir como se você tivesse desaparecido e muita energia no corpo e aquela sensação de paz profunda, né? Uma sensação de amor profundo. E é como se eu tivesse chegado em casa, né? Olha Assim, da só. alma mesmo, né?
E naquele momento eu pensei, eu quero fazer isso da minha vida. Né? Eu quero, É um chamado, né, Maduri? É um chamado. eu quero proporcionar isso para as pessoas. Né? Então, tem 25 anos que eu atuo com essa técnica, tanto em sessões assim, individuais, quanto ensinando a técnica, né? Sim. E é algo que me tocou profundamente, né? Então, e essa qualidade, né, que na época eu não tinha esse entendimento, depois, né, com a minha caminhada, e que eu conheci alguns mestres, né, iluminados e tudo mais, eu fui entender que aquilo que eu tinha, aquela experiência dessa não experiência, que é que eles falam que é meditação. Né? Então, uma das coisas que eu mais admiro nessa técnica é justamente porque ela traz para a pessoa, no final do trabalho, que realmente é recomendado que a gente deixe a pessoa descansando 5 minutinhos, esse espaço que a gente chama de meditação, que muita gente às vezes relaciona com religião, né, que não tem nada a ver, Não. né, absolutamente. Né? É simplesmente um estado de presença. Né? Então, se vocês forem observar, está todo mundo me ouvindo aqui, está todo mundo me vendo, né? E a gente está todo mundo percebendo o ambiente, né? A temperatura, percebendo as sensações no corpo, né? E a gente nunca pergunta como é que você sabe que você está percebendo tudo isso, né? E, na verdade, a gente esquece. A gente nasce com essa percepção. E aí, com toda a carga de educação, a formação da gente, né, social, vai afastando da gente e a gente vai ficando com, digamos assim, identificados com o personagem. É. Então, com fulaninho, com José, com Maria. Vai vai afastando a gente da gente mesmo, Exatamente. A né? gente vai afastando a gente da gente mesmo. E, A gente fica mais para fora, eu sempre falo isso na terapia, né? Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim: "Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho, mas eu não sou feliz, Marisa". Eu digo: "Sim, porque você saiu de você, você se afastou de você, você está fora, precisa voltar para dentro para a gente se encontrar, né, Maduri?" É isso, né? E a técnica ela traz você para mais próximo de você naquele momento de meditação final, né? Exatamente. O pai da medicina, no Hipócrates, falava muito isso. Ele dizia que uma boa terapia de cura, ela permite o sono da cura, que é quando você relaxa e você desaparece. E isso é meditação, né? Sim, Esse, é maravilhoso. esse voltar para casa, né? É, meditação muda a vida, né? Mas não vamos entrar nesse mérito hoje, né? Sim, Vou sim. trazer um profissional para falar de meditação também, né? É muito amplo. Mas eu queria que você explicasse para nós, Maduri, por exemplo, para uma pessoa que não faz a mínima ideia Tá. do que seja terapia, yoga ayurvédica, né? A massagem, como acontece essa dinâmica, né? Eu já tive essa experiência, já te busquei por isso, né? É, quando a pessoa chega, qual é a dinâmica que você usa? Como é efetivamente essa massagem para as pessoas que não fazem a mínima ideia do que seja? Então, agora eu quero que você materialize para que elas entendam o que é essa terapia. Pronto. Então, geralmente a pessoa chega, ela pode ter uma queixa realmente física, né, por um problema de hérnia de disco, uma artrose, uma articulação no ombro, no joelho, né? Ou então uma depressão, né? um, crise de ansiedade. Então, qualquer questão, ou emocional ou física. Uhum. Então, que a gente faz uma anamnese para poder, né, saber a queixa da pessoa, né, se ela toma algum medicamento, se tem alguma doença grave, que daí a gente vai realmente saber se a gente pode fazer o tratamento, né? E daí a pessoa, ela vai, a técnica é feita no chão, então ela vai deitar no colchonete no chão, a gente vai usar óleo, que é óleo vegetal, na medicina ayurvédica eles falam, você não pode passar na pele nada que você não possa colocar na boca. Né?
Então, por exemplo, óleo mineral, os óleos artificiais não são aceitos, né? Tem que ser óleos, então, óleo de semente de uva, óleo de abacate, óleo de coco, né? Óleo de babaçu. Esses óleos são os óleos que a gente pode comer, óleo de oliva, e também são óleos que você pode usar na medicina ayurvédica. Então, a gente usa o óleo e a gente usa um pó que chama cálamos, ou em, na Índia eles chamam também de vecante, que é um pó que é extraído de uma raiz de uma planta, da mesma família do gengibre. Né? O nome científico é Acorus calamus. Então a gente passa óleo, passa o pó vai ter a função de rapidamente aquecer a musculatura, porque o foco aqui não é na massagem. O foco nesse trabalho é nas trações e alongamentos. A gente tem as nossas 13 articulações que tem que ser trabalhadas. Então, imagine que como se a energia fluísse no corpo da gente e nas articulações é como se fosse a curva. Sabe um rio quando tem a curva? Quando vem muito detrito no rio, geralmente na curva do rio é onde fica ali um monte de galho de árvores e tudo mais. Então, da mesma forma no corpo da gente, as articulações é onde ficam os detritos, né, energéticos e metabólicos também. Sim. Então, a gente aquece mais rapidamente a musculatura para focar nos alongamentos e trações que são inspirados no yoga do Iyengar Yoga. E aí você vai sentindo aquela expansão, né? O corpo começa a aumentar a energia e relaxar muito profundamente. Então, todo o trabalho, e aí tem um trabalho que a gente faz, porque a base do trabalho é a coluna vertebral. E com a idade, ou então com o estresse, mesmo uma pessoa muito jovem, a tendência é que as vértebras elas comecem a se unir ou ficar encurtadinha, né? A musculatura paravertebral fica muito tensa, puxa as vértebras e vai plissando a, a cartilagem que existe entre a vértebra e outra, que é uma almofadinha que protege. Então, a pessoa vai com estresse, vai pressionando essa e prova de provocador e tudo mais. Então, todo o trabalho é trazer espaço entre as vértebras, devolver esse espaço e também em todas as outras articulações do corpo. Né? E aí, a energia vital, né, que eles chamam de prana na Índia, ela começa a fluir mais intensamente e aí qualquer doença que a pessoa tenha começa a se curar, né, começa a ir embora. Né? Então, e no final do trabalho a gente deixa a pessoa em 5 minutinhos, que é onde acontece esse desaparecer, né? Essa parte meditativa do trabalho, que é o sono da cura, como eles chamam. Que Né? que é maravilhoso, gente. Eu até quero trazer a minha experiência com Maduri, né? Eu fui fazer a massagem já tem um tempo, acho que até um ano já, né? Mais ou menos, faz um tempo que a gente já se conhece. E, inclusive, ele usa muito da força, mas com muita delicadeza. Você percebe com muito amor, né? Porque ele traciona os braços, ele traciona as pernas, ele traciona a coluna com bastante força, né? Inclusive, ele usa os pés para fazer algumas massagens, né? E imagine uma Duri, eu, 1,60 m, né? 50 quilos, pisando em cima de mim, né? Você pode achar, nossa, que loucura! Mas é é maravilhoso, né? E depois de todo esse movimento, essa tração, esse puxar, esse esticar, né, Madura, e não é só, eu acho que mexe muito com a nossa alma em si, né? Verdade. A gente chama do que é mais sutil, né? Ah, De toda a nossa musculatura, né? E depois desses movimentos, dessas trações, a gente tem esse momento que o Maduri está falando, que você fica no estado de meditação e você sente tudo isso no teu corpo, é como se desaparecer e aparecer que ele fala. Então é uma experiência muito interessante, né? E depois uma sensação de muito bem-estar, de mais espaço, né? De fluidez dentro da gente. Claro que para quem tem uma doença, eu acredito, né, Maduri?
deve ser várias sessões, acredito que você recomende várias sessões, né? Sim. Mas eu tive a experiência e é muito interessante, assim, as sensações que a gente tem no corpo com essa massagem ayurvédica. É muito bom, né? Muito bom mesmo. Não é, eu sou suspeito de falar, eu adoro. É suspeito para falar, né? Com Mas, certeza. e os pés, as pessoas dizem, mas pisar, como é que pode pisar? E as pessoas ficam com medo, né? Mas a gente usa um banco, que é um banco de bar, onde ali a gente dosa o peso do corpo. Então, muita gente fala assim, você me pisou, uma pessoa me falou que você pisa, mas você me pisou, porque a pessoa nem se dá conta, porque o trabalho com os pés, É, ele é um trabalho que também ele é um trabalho intenso, mas é um trabalho que respeita o quanto o corpo pode receber, né? sim. E a gente usa o banco para dosar o peso na parte do corpo. Então, numa região onde você tem ali o quadrado lombar, que não tenha, né, como a caixa torácica, as costelas protegendo, você já coloca menos peso. Mas já na região, né, do externo, onde tem toda essa parte da caixa torácica, na parte das costas, você já pode colocar um pouco mais de peso e trabalhar as escápulas, que são nossas asas, né, que é toda a parte onde acontece toda a parte energética que faz a gente ir para a vida e voar, né? Então, um dos focos maiores também desse trabalho é realmente essa abertura de escápula, né? Fazer com que você possa voar, né? E é no corpo, mas vai trabalhando a nossa alma junto ali, né? Porque é intenso, a É, massagem é bastante intensa. é, Mas realmente é um trabalho que é profundo, intenso e ao mesmo tempo prazeroso, né? Que tipo, na dose certa, né? e Entre a intensidade, a profundidade e também o prazer, né? Então tem uma combinação aí é que é bem equilibrada, né? muito interessante. Eu queria que você trouxesse para a gente, Maduri, casos de pessoas que te procuraram com alguma, de repente, alguma doença ou alguma dinâmica que a massagem ayurvédica tenha ajudado, assim. Tá, Casos que sejam mais pontuais e interessantes que você queira compartilhar com a tá. gente. Eu tive uma paciente em Porto Alegre, né? E ela foi indicada por um amigo e ela tinha uma dor de cabeça, né, uma enxaqueca. Na época ela estava com 45 anos. Ela disse que desde a adolescência começou a saber essa enxaqueca e acompanhou ela a vida toda. Era recorrente, ela tinha Que enxaqueca. horrível. E assim, é incrível. Em uma sessão ela ficou curada, né? Olha só. É, E tem e muita gente que sofre de enxaqueca, né? muita, Muita gente que eu muita gente, muita gente. muita Claro gente. que a gente cita um caso, né, um caso clínico desse, e Sim, a gente não pode chegar e prometer cura para ninguém. A gente não faz isso, né? sim, sim. Mas, assim, tem 25 anos que eu trabalho com a técnica, mas ainda hoje eu me surpreendo, né, com os resultados que essa técnica, né, traz, né? E uma outra, em Curitiba, eu atendi uma pessoa que ela estava com depressão profunda, né? E daí um amigo dela levou, indicou para mim, e foram 8 sessões que ela fez. E aí, nesse caso, como você disse, né, a depender da necessidade, você pode fazer sessões mais espaçadas, né, ou sessões mais próximas uma da outra. Então, aí eu falei para ela, não vamos fazer sessão dia sim, dia não. E Olha, na última, e na oitava sessão ela estava completamente, não tomou nada, sabe, saiu da depressão assim, que ela já estava há meses olha. depressão. Pessoal, é que a massagem, eu acredito que, assim como o yoga, né, ela faz fluir a nossa energia de cura, né? Nós temos a capacidade de nos curar e nos adoecer também, É infelizmente. verdade, verdade. Felizmente e infelizmente, né? Tá tudo em nós. Então, eu acredito que essa expansão de toda a nossa musculatura, de todo esse trabalho que você faz de abrir, de expandir, né? Faz com que essa energia vital flui de maneira diferente dentro Diferente. de nós.
Eu acredito muito, muito nisso. E a É, energia vital é essa que nos cura, é, né? é, é. Não, são três elementos, né, que basicamente a gente usa durante o trabalho, né, que é a respiração, a Aham. circulação sanguínea e energia vital. Então, a gente nasce todo molinho, né? Então, quando você começa aquela dinâmica, ou fazer coisas para agradar o pai, a mãe, para receber atenção, né? Ou fazer coisas para chamar atenção, birra e tudo mais, naquele momento você começa a encoraçar o corpo, a musculatura ela fica rígida e você começa a encoraçar e você começa a criar o que Reich chama, que o psicólogo, né, foi discípulo de Freud, que são as coraças energéticas que cabem na região dos chakras. Então a gente começa a encoraçar o corpo e aí naquela região onde foi formada a coraça vai menos oxigênio, vai menos sangue e vai menos energia vital. Então o trabalho ele é profundo, a gente usa a respiração, a gente faz esse estímulo da circulação sanguínea na direção do coração, sempre na direção do coração, e aí você vai dando um estímulo intenso de sangue, de oxigênio e de prana, de energia vital, para aquela área do corpo, e aí a coraça vai se dissolvendo e a cura vai acontecendo. Né? Então, muita gente relata essa. Eu estou sentindo como se meu corpo estivesse vibrando, como se tivesse uma energia intensa passando no meu corpo, justamente pela essa liberação, né? Que estava Sim, ali bloqueado. Né? sim, muito interessante, né? Quem vivencia entende melhor o que a gente está falando, né? Mas a massagem ela é realmente muito, muito boa mesmo, né? E é legal, até estava comentando no início, você está ministrando aulas na Escola Baiana de Medicina, né, Maduri? Sim, sim. Isso nos mostra que, mesmo que devagar, a medicina convencional, né, está começando a entender a importância das terapias alternativas, né? É verdade, é verdade. Porque a Escola Baiana de Medicina é uma escola muito antiga, né? E é bem tradicional em Salvador, né? E, e aí uma amiga minha, que é fisioterapeuta, e ela trabalhou com essa técnica um tempo atrás, né? E daí a gente conversou com ela, e daí ela fez o convite para um curso de extensão universitária, né? E daí nós convidamos a Curso Modak, que é a criadora da técnica, então ela foi na aula inaugural, né? Olha que legal. Para participar da aula inaugural. Ela não atua mais, ela já está com 86 anos, ela já está aposentada, né? Mas aí ela participou da aula inaugural, voltou para a Índia e nós estamos lá, né? Que Nesse legal. curso. Então, vou ficar até agosto nesse projeto lá, que é a primeira universidade a incluir o curso de terapia yoga, massagem ayurvédica no mundo, né? Olha que interessante. Mas é assim que É começa, assim que né? São os primeiros começa. passos, de repente, para daqui a alguns anos ter uma evolução assim, considerável dentro da medicina Da convencional. medicina. Muito bom. Isso. E E você está inaugurando, né? Vai fazer parte da história, Maduri. isso, eu estou inaugurando essa entrada no meio acadêmico. Né? Então, o pessoal já está. O pessoal eles filmaram, né? E passaram também muitas pessoas, professores, né? Da área médica mesmo, né? Passaram pela experiência de receber a técnica e eles estão assim maravilhados. Já estão querendo fazer projeto de pesquisa, né? Então Olha aí aí. a coisa vai a Federal da Bahia já convidou a gente também para poder montar o mesmo curso na Federal da Bahia, que é outra grande universidade da área de saúde também, né? Que bom, Que a gente né? Isso tem. é muito positivo, né? Muito É, positivo. e assim, para vocês terem ideia, né? No curso em 2008 eu fui para a Índia dar assistência para a Kusumodak, né? Que é a criadora da técnica. Então ela veio em 2005 para o Brasil, nós fizemos uma formação para professores, ela fez uma formação para professores, e em 2008 ela me convidou para dar assistência. E lá a gente tinha um aluno que era médico cirurgião ortopedista. Né? E
ele ficou maravilhado. Ele falou, ele falou assim, agora eu tenho como tratar uma hernia de disco sem cirurgia. Olha só, interessante. Então, geralmente as pessoas têm que fazer uma cirurgia quando a pessoa tem um problema de hernia de disco que seja, né, que o disco já esteja bem comprometido e tudo mais. E, no entanto, nós temos vários relatos de cura. Eu já tenho pacientes que chegaram para mim e fizeram um tratamento para hernia de disco e saiu curado. Então, e Com a com a massagem. massagem, com Olha essa só. técnica. No momento que você devolve o espaço entre as vértebras, aí o disco intervertebral ele vai desinflamando e vai regenerando. Olha só que interessante. Muito interessante. Que legal. E muito mais, né? Você só trouxe um pouquinho do que a massagem pode fazer, né, Maduri? Até a gente tem um tempinho aqui, nós vamos abrir para perguntas, quem tiver perguntas para fazer, mas o Maduri também vai ficar à disposição, quem quiser mandar no direct dele alguma pergunta depois para tirar dúvidas sobre a massagem, né, ou alguma outra questão que a gente não conseguiu trazer aqui porque é muito pouco tempo para as coisas que a gente tem para falar, né? Quando se fala de terapia, é um mundo muito amplo, né? É verdade. Mas para as pessoas já terem uma ideia e do para que serve também, né? Esses dois exemplos que você trouxe, por exemplo, enxaqueca e essas questões de problemas de hérnia são muito comuns, né? Sim, sim, sim. E a massagem pode ser uma alternativa, né, Maduri? Aham, Sem, verdade, verdade. sem precisar ir para intervenções mais invasivas como uma cirurgia, Aham, né? é. Eu falo sempre assim, gente, a gente tem, assim, Deus criou tudo, né? Para a gente usar. Então, muitas vezes a gente tem que recorrer à medicina alopática, né? E você tá com uma dor de cabeça muito forte, você precisa, sei lá, fazer uma reunião, toma uma aspirina, né? Por que não? Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir administrando que tem recursos mais naturais que não agridem tanto o corpo e que a gente pode usar também, né? Então, Sim, esse equilíbrio é necessário. A gente não pode negar a medicina alopática. sim, Né? Quem está com um problema, digamos, uma infecção bacteriana, você não vai pegar e usar a homeopatia. Vamos lá dar um antibiótico e tratar isso aí. Né? sim, Mas esse equilíbrio a gente tem que ter, né? Não negar nada, né? Mas incluir tudo, né? com, com, com equilíbrio mesmo, né? Com parcimônia. eu acho que a grande questão ainda hoje, Maduri, por isso que eu me dispus a trazer os terapeutas para falarem sobre terapias diversas, é que as pessoas não têm conhecimento. É, Não têm conhecimento da gama que está disponível de terapias alternativas e como elas podem nos ajudar verdadeiramente em questões que às vezes a pessoa acredita que só a medicina pode ajudar. Né? Eu acho que ainda falta disseminar mais conhecimento, as terapias ficarem mais conhecidas e até as pessoas buscarem mais conhecerem as terapias, é né? verdade. Também Né? precisa um pouquinho de assim, poxa, já ouvi falar que terapia ajuda e buscar qual caminho seria adequado para aquela questão que É, está atuando na pessoa, né? é, Mas devagarinho a gente vai introduzindo aí, mostrando quanto a terapia é positiva e pode transformar nossa vida, nossa saúde, o nosso corpo, para assim dizer, né? claro. É muito positivo, muito mesmo. Então, não temos perguntas aqui, mas se alguém tiver, mais uma vez, o Maduri fica à disposição, pode estar falando aí diretamente com ele. Quem tiver interesse também pode chamá-lo no Instagram. E lembrando mais uma vez que a live vai ficar por 24 horas no ar aqui no Instagram e depois ela vai para o meu canal do YouTube. Então se inscreva no canal Marisa Barcelli. Tem todas as lives que nós fizemos até agora e todas as que virão ainda. Então, é muito conhecimento aí para você buscar e entender qual é a melhor para a dinâmica que talvez nesse momento você esteja passando. Então, quero te agradecer, Maduri, por aceitar o meu convite, primeiramente. Eu sei que você é bastante ocupado, tá pelo Brasil inteiro, né? E você ter aceito de vir aqui compartilhar o teu conhecimento, assim, de uma maneira maravilhosa.
Que Deus te abençoe muito no teu caminho. Eu tenho certeza que você vai chegar muito longe ainda e alcançar muitas pessoas. Ah, que bom. Bom, muito obrigado, Marisa. Muito obrigado por ter me convidado, tá? Foi uma honra quando você me convidou. No primeiro momento, eu fiquei muito, muito, muito honrado, né? É engraçado porque tem pessoas que a gente encontra, né? Vê pela primeira vez e a gente sente uma identidade que a gente sabe de onde veio, né? Então, não importa de onde tenha vindo, mas foi essa sensação que eu tive com Ah, você, né? que Você- bom. Então, você tá no meu coração Ah, e para mim foi muita alegria, né, o seu convite, né? E também quero te desejar, assim, muito sucesso. Você é uma pessoa maravilhosa, né? obrigada. E, e que você também, com as suas terapias e com esses convites, né, de terapeutas, você está fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Sim. Divulgando, né, esse leque de opções que a gente tem tão grande de terapias para que mais e mais pessoas possam conhecer, né? Porque eu falo sempre, gente, pessoal, mas vai formar uma turma de terapeuta ayurvédicos e o mercado. Gente, não se preocupe com o mercado. O sol está brilhando para todo mundo. E tem muito mais gente precisando da nossa ajuda do que gente disponível para ajudar. Com Né? certeza. Com certeza, é isso mesmo, né? E assim, dentro do meu coração também foi um chamado de eu trazer, de eu fazer com que as pessoas conheçam várias técnicas, porque existem inúmeras, Hum, né? Isso que tem muitas mais que eu ainda nem conheço, mas isso. um dia eu vou estar conhecendo. Mas para a gente entender que sim, existe um outro caminho. E a gente pode estar experimentando esse caminho, né, Maduri? É Então, verdade. muito obrigada por compartilhar o conhecimento conosco Obrigado. e que Deus te abençoe sempre. Então, Amém. boa noite a todos que participaram e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau.